Olá, meus amigos do canal da PMR Assessoria, tudo bem com vocês? Um abraço a todos. Hoje nós vamos falar de um tema também sugerido, fiscalizações tributárias e contábeis, como se prevenir. Fiscalizações tributárias e contábeis, como se prevenir. Olha só que interessante, porque é o seguinte, hoje em dia eu costumo dizer que a fiscalização está muito mais perto do cliente, sem ir na empresa. Antigamente a fiscalização tinha que ir à empresa, pegar documentos. Eu trabalhei muito atendendo fiscalização. Os caras às vezes abriam o livro diário, o livro razão, que estava empilhado lá no arquivo e não entendiam nada daquilo. Simplesmente isso, fechava o livro, beleza. Hoje em dia não. Hoje os caras estão ali na vida da empresa entendendo, mas não precisam ir lá às vezes. Então assim, e quando que o fiscal chega? Meu amigo, às vezes ele não chega. Ele já está full time cuidando da sua empresa, através de ferramentas de tecnologia. A tecnologia ela é espetacular. Ela, assim como a contabilidade, né? Uma boa contabilidade, aí falando de fiscalização contábil, ela livra a sua cara, ela te inocenta, assim como te incrimina se ela estiver muito ruim. Então, uma dica, acompanhe sempre os relatórios contábeis com o seu contador, tá? Troca ideia, reúne sempre, tá? Então, o contador, ele tá... Porque o contador não, o fiscal, a fiscalização, ela está muito mais perto das empresas hoje em dia. Porque são ferramentas tecnológicas que o fisco vem usando, o Estado, federal, municipal. São, por exemplo, hoje em dia tem uma ferramenta muito importante, duas, eu vou citar duas. O ECAC, a nível de Receita Federal, que é o espaço ali de atendimento ao consumidor, ao contribuinte, não consumidor não, Centro de Atendimento ao Contribuinte. E tem o domicílio tributário, normalmente no nível de estados, exemplo, Ciari em Minas Gerais, onde a empresa tem um login, uma senha, um certificado digital que acessa e ali dentro ela tem o seu contato com o fisco. O fisco, exemplo de Minas, costuma manter um espaço lá, autorregularização, manda para você ali o que está incomodando ele, né? Fala, ó, você não pagou isso aqui, você não pagou aquilo, essas notas, então o seu contato é ali. E aí vale até um comentário, que está até dificultando o contato pessoal, você não consegue mais conversar com as pessoas nos entes fiscalizatórios. Porque olha só, existe uma coisa que é evasão fiscal, que é fazer tudo errado, tá? É sonegar, fraude, isso chama evasão fiscal. Mas tem as pessoas que fazem elisão fiscal, que é inclusive o nosso ramo, é o planejamento tributário, é pensar em cima de um monte de regra, um monte de coisa para você pagar menos imposto. Então pode ser que aquilo que o fisco está dizendo que é uma inconsistência, não seja algo pensado, algo planejado. Então teria que ter essa conversa. Não pode ficar só friamente ali no contato tecnológico, equipamento. Não, eu acho que tem que ter só um cuidado com isso. Outra coisa, os demonstrativos contábeis que eu falei aqui são importantes, porque eu já atendi fiscalizações que através deles a gente conseguiu provar, apurar, mas às vezes por um erro mesmo, ó, a empresa errou, mas está aqui, ó, tal, e aí consegue diluir um pouco a multa, é aí que precisa de uma conversa pessoal, tá? Porque é o seguinte, você tem que ter argumentos dentro da legislação. Lógico, você tem que entender a legislação, essa é a dificuldade maior hoje, para isso que tem as consultorias, né? Você tem que entender a fiscalização, porque a fiscalização sempre tem um porém, sempre tem uma vírgula, sempre tem algo que interfere o seu negócio. Então você entende isso e tem um argumento ali para fazer as coisas, né? É aí que entra a consultoria preventiva, que é muito usada, que a gente faz aqui na PMR Assessoria, preventivamente. Vamos trabalhar para, antes de ser multado, diminuir o imposto sem fraude. Vamos trabalhar, vamos pensar. E aí sempre interessante, que eu pelo menos falo assim, ó, vamos pensar, como eu disse, né, como um fiscal. Então sempre que eu vou trabalhar numa consultoria, eu me coloco na função de um fiscal. Se eu fosse o fiscal, o que eu ia olhar? Então assim, tem sempre os trejeitos, uma coisa que alguém falou, isso, o fiscal é preparado para isso e nós também temos que ser, né? E aí só para fechar também, é muito importante com isso, com essa assessoria preventiva, essa consultoria fiscal, tributária, que é a mais comum, a contábil, sempre trazer perto a figura de um bom profissional jurídico, de um jurídico que entenda também dessa parte tributária.
Não que sempre case as ideias. Se tu não falar a mesma coisa, não precisa dos dois, né? Mas sim, para que possam debater. Isso é muito importante dentro de um negócio, tá? Então, assim, fiscalização tributária contábil, como se prevenir? Prevenindo mesmo, tá? Penso eu, tendo uma consultoria preventiva, cuidando muito do setor de faturamento, que é o que normalmente faz as provas documentais ali, e praticando uma elisão fiscal e não uma evasão. E a última dica, trocando ideia com o seu contador. Seu contador é o cara que vai te ajudar a prevenir. Ele tem essa figura do cara que sabe o lado fiscal e sabe o que fazer, não para evasão, mas sim para elisão. Ok? Então, assim, não tenha medo de fiscalização. Saiba o que você está fazendo antes e tenha um pé no chão que não vai dar problema nenhum. Ok? Bem interessante esse tema, um tema que quando fala em fiscal a pessoa já arrepia, né? Não tem problema, tá? Qualquer problema, fale com o seu contador, fale com a PMR Assessoria, enfim. Dá um joinha, por favor, aqui, curta o vídeo, compartilhe, inscreva no canal e até o próximo tema. Abraço, tchau!